Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula e você está no seu portal bíblico. E hoje nós vamos dar sequência a nosso estudo dentro dos personagens do Antigo Testamento, uma revista publicada pela CADB. E hoje é a nossa oitava reflexão. Vamos falar de um personagem intrigante, curioso dentro das Escrituras, dentro do Antigo Testamento, que todo mundo conhece. O seu nome é Sansão. E nós iremos aprender muito à luz da vida deste personagem bíblico. E eu gostaria de fazer uma oração juntamente com você. E após essa oração, iremos fazer então as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje. Senhor, eu quero clamar ao Senhor pelo poder que há no nome de Jesus e suplicar pelo Teu Espírito que visite a nossa mente agora, tome cativa a nossa mente, nosso entendimento, que possamos aprender mais a Tua palavra. É o que nós pedimos. Gratos porque seremos atendidos, assim fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de fazermos as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje, eu gostaria de pedir que você que ainda não se inscreveu aqui neste canal, se inscreva no Portal Bíblico, ative o sino das notificações, deixe aquele like abençoado, uma ferramenta que você pode nos usar para nos apoiar, para nos motivar e assim continuarmos a produzir conteúdos aqui para o Portal Bíblico. Eu gostaria que você compartilhasse este link no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar e, como eu sempre digo, abençoe quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. E vamos ler então os textos que fundamentam a nossa reflexão de hoje. E o textuário desta nossa reflexão diz: porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Juízes capítulo 13, versículo 5. A verdade prática nos diz: Sansão foi um homem de muita força e coragem, mas infelizmente foi vencido por suas paixões. E a leitura que nós queremos fazer agora, pegue a sua Bíblia ou acompanhe aqui na tela do seu notebook, do seu smartphone, está dentro do livro dos Juízes, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 5. Leiamos a palavra de Deus que diz: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberá e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Estes foram os textos que fundamentam esta nossa reflexão de hoje, uma reflexão muito interessante. Eu gostaria que você aplicasse essa reflexão no seu devocional familiar, reúna a família, assente-se na mesa e vamos refletir à luz da palavra de Deus dentro deste contexto histórico que tanto nos ensina, nos encoraja, nos mostra o caráter do homem, nos faz entender porque nós nos identificamos tanto com este personagem. E este é um personagem que não pode passar desapercebido aos nossos olhos quando fazemos então as nossas leituras e os nossos devocionais. Quando nós lemos em Hebreus capítulo 11, o texto diz: E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir-se a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas. Veja, estes homens que viveram por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do jugo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força,
fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Aqui nós já temos, dentre estes personagens aqui citados, que figuram na galeria dos heróis da fé, lá de Hebreus capítulo 11, aqui nós temos o nosso personagem em foco. Sansão está inserido dentro desta galeria. E o tema desta reflexão especificamente é Sansão, o herói solitário. Nós vamos entender a razão pela qual este tema tão curioso e tão importante. Sansão nada mais é do que um dos personagens do Antigo Testamento que talvez nos inspire com certa cautela, de forma moderada em comparação a outros personagens, como já ministramos aqui. Eu quero deixar o card com uma playlist bem organizada para você acompanhar com todas as lições aqui apresentadas dos personagens do Antigo Testamento. Então clique aqui no card e você será direcionado para esta playlist, e aí é só apertar o play e se deleitar com tantos personagens maravilhosos e tão inspiradores. Como a última lição falamos a respeito de Josué, já falamos a respeito de Isaac, já falamos a respeito de Abraão, personagens maravilhosos que de fato trazem grande enriquecimento espiritual. Quando nós olhamos para a vida de Sansão, que é o personagem da nossa reflexão hoje, nós talvez somos pouco inspirados por alguns aspectos da sua vida, por sua conduta. Talvez ele não nos inspire como Daniel nos inspira, como profetas como Jeremias, Isaías nos inspiram, mas nós podemos entender que à luz da vida de Sansão, talvez seja por esta razão que nós nos identificamos tanto com esse personagem, as suas limitações, as suas fraquezas, a sua dificuldade em assumir um posicionamento diante de Deus. Talvez este personagem, bem avaliado, nos ensine como e também como não proceder em relação às coisas espirituais. Nós temos, como sempre, alguns objetivos importantíssimos que devem ser alcançados até o final desta nossa reflexão. E aqui eu quero pontuar 3 objetivos, e o primeiro deles é aprender que dons devem andar junto com o caráter. Veja, os dons devem andar junto com o caráter. O segundo, descrever os erros cometidos por Sansão, e ao discorrer sobre esses erros, nós devemos pontuá-los e aprender com aquilo que ele errou. O terceiro ponto, explicar e entender a respeito da lei do nazireado, e isso eu creio que irá ficar muito bem explicado, muito bem compreensível para a sua vida cristã. Lembrando que este portal bíblico quer trazer sempre uma linguagem simplificada para boa compreensão dos assuntos bíblicos. E para começar, então, esta nossa reflexão, uma das grandes questões que nós avaliamos dentro da Bíblia Sagrada, quando, por exemplo, a autenticidade ou a legitimidade do cânon sagrado é posta em xeque, nós observamos que, diferentemente de muitos escritores eruditos que escreveram grandes obras e que sempre apontam os êxitos e as vitórias dos seus heróis, a Bíblia Sagrada, ela vem de uma forma muito curiosa também apresentar os seus heróis, mas ela faz questão de pontuar também os erros que esses heróis eles praticaram ao longo da sua vida e da sua trajetória. Um exemplo claro disso, quando nós lemos dentro da Bíblia Sagrada que os reis de Israel tinham que ter um modelo, e este modelo era Davi. A Bíblia faz questão de abrir um parêntese e dizer que Davi era um modelo perfeito, exceto no caso de Urias, o heteu. Veja que a Bíblia não faz questão de esconder o problema, não faz questão de esconder o erro que Davi cometera, e também a Bíblia não se furtará, o autor bíblico inspirado pelo Espírito Santo não se furtará de apresentar cada um dos erros cometidos por Sansão. E que lições extraordinárias podemos extrair da vida de Sansão, deste personagem bíblico que nós encontramos dentro do livro dos Juízes. E nós devemos então aprender com Sansão como não cair nas armadilhas preparadas pelo nosso
adversário. Sansão foi escolhido por Deus desde o ventre, dotado de uma força supernatural, sobrenatural, melhor dizendo. E tinha uma razão, tinha uma motivação, tinha um propósito. E aqui vale lembrar que o Senhor, ele nos capacita com dons semelhantes aos dons que havia sobre a vida de Sansão. Ele nos inspira, ele nos capacita e também há um propósito nesta capacitação. O Senhor jamais nos capacitará sem que haja um propósito, e o propósito primordial dos dons, o propósito primordial do chamado, o propósito primordial desta capacitação sobrenatural é a glorificação do nome do Senhor. Ele, Sansão, fora o 13º juiz e o penúltimo juiz de Israel. Nós vamos, o antepenúltimo juiz de Israel. Depois nós vamos ver Eli e depois nós vamos ver o último sacerdote, profeta e juiz Samuel em cena agora dentro do contexto do povo de Israel. E a pergunta que não pode deixar de ser respondida: quem foi Sansão? Quem é este personagem que às vezes é quase mítico, este personagem, devido à sua fama? E eu trago à minha memória que desde pequeno e até hoje dentro das nossas igrejas, nos grupos infantis, nos Cordeirinhos de Cristo, sempre estão cantando louvores que têm uma relação com Sansão. Quem não se lembra, por exemplo, daquele cântico infantil que diz que Sansão era um rapaz assim, 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 tinha lindos músculos assim e assim e assim. Este é, por certo, um dos cânticos infantis que eu me recordo facilmente, e aqui na nossa igreja local em Barcelona, as nossas crianças, hora ou outra, estão cantando este hino. É um hino que fala a respeito deste personagem do qual estamos falando, fala a respeito de Sansão. Quem é este personagem? Ele não era apenas um corpo musculoso, cheio de massa muscular, é muito além disso. Na verdade, o Senhor não o capacitar apenas ou o dotar apenas desta força para torná-lo um fisiculturista, mas havia um propósito distinto, específico e que ia além do seu nascimento e está nos apresentado agora, ainda quando a sua mãe, e a Bíblia nos apresenta algumas mulheres que eram estéreis, e esta mulher, que a Bíblia não nos dá o nome dela, esposa de Manoá, ela agora também é apresentada como uma mulher estéril e receberá a visita de um anjo que irá anunciar o nascimento de um menino. E o anjo diz que tu és estéril e não tens concebido até agora, mas agora você irá conceber e você vai dar à luz a um menino. E Deus tem propósito na vida deste menino. Então se abstenha de bebida forte. E nós vamos ver ao longo dessa reflexão que o voto do nazireado exigiu muito daquela família, e nós vamos perceber como nós poderíamos nos comportar se nós estivéssemos também sendo chamados por Deus para viver tal experiência. Será que eu e você teríamos habilidades? Será que nós teríamos capacidade para viver de forma tão criteriosa como Manoá, sua esposa, tiveram que viver? Isso é muito interessante e que nós deveríamos pregar e falar um pouco mais a respeito do comportamento familiar, do comportamento dos pais, do comportamento do filho e ver todo o contexto, do chamado. E aqui uma clara demonstração que aquele que tem chamado não é chamado para uma vida de facilidades, mas para uma vida dura, e o propósito desta vida é que o nome de Deus seja glorificado. Sansão foi um dos poucos homens cujo nascimento foi antecipado, ou foi predito, ou foi anunciado por anjos. Antes daquele ser concebido, um anjo visita seus pais e deixa bem claro que a criança que iria nascer carregava sobre ela um chamado maravilhoso e um propósito distinto e celestial.
Os seus pais deveriam cuidar muito bem daquela criança, porque ela não seria uma criança comum. Ela não seria qualquer criança, mas ela seria uma criança especial, uma criança que havia já sobre a sua vida uma grande promessa e uma grande responsabilidade. Já o Senhor havia delegado a esta criança. Tudo isso era uma maneira de Deus dizer que aquela criança seria muito específica e seria grandiosamente uma ferramenta de Deus. Assim como nós apresentamos dentro do contexto bíblico a vida de Samuel, a vida de João Batista, o seu chamado foi algo sublime. E nós percebemos que o chamado de Samuel também é um chamado sublime. Ana queria muito ter um filho e Deus do céu, precisando muito de um profeta, de um sacerdote, de um juiz, juntou o útil ao agradável e Deus vai suprir a vontade de uma mãe, suprindo uma vontade divina de estabelecer um homem, um ícone que se tornou, exercendo este tríplice ministério que fora a vida de Samuel. Em Lucas capítulo 1, versículo 15, ali nós vamos perceber que há também um chamado para um nazireado, lá agora nas entrelinhas que precedem o Novo Testamento, o Novo Pacto, na vida de João Batista, também um menino escolhido desde o ventre e também anunciado por um anjo. A história de Sansão nos mostra de forma mais elevada como Deus escolhe, como Deus levanta pessoas antes mesmo do seu nascimento. E aqui eu quero abrir um parênteses para uma coisa muito importante que deve ser lembrada. Não podemos ignorar. Isso é muito importante ser dito numa época em que os governos, agora pressionados por ativistas, por uma minoria, estão liberando o assassinato de crianças através do aborto. E eu quero te lembrar que no Brasil o aborto provocado, ele é crime previsto em lei e uma pena de 1 a 3 anos para esta pessoa que assim procede com o aborto, o que na minha modesta opinião é muito pouco, né? O que uma pessoa que pratica o aborto deveria receber como sanção deveria ser uma estimativa equivalente ao tempo de vida que aquela criança que está sendo agora assassinada poderia ter na sua vida. Então fiquem todos que acenderem este conteúdo cientes que no Brasil há sanções para aqueles que praticam o aborto. Israel, queridos, havia negligenciado, e veja, se você é um leitor bíblico, você já deve ter lido o livro de Juízes, e ali há uma temática clara, e esta temática que está dentro do livro dos Juízes, ela é quase que uma constância, né? O povo agora é libertado por Deus, começa a gozar um tempo de paz, uma experiência gloriosa, e eles agora se ensoberbecem e tornam a pecar contra Deus, e agora esquecem de Deus, e agora um povo começa a oprimir o povo de Israel dentro da terra da promessa. Nós falamos do cativeiro egípcio, nós falamos do cativeiro babilônico e ignoramos este pior cenário do povo de Israel, o pior cenário moral, o pior cenário espiritual, porque o povo de Israel rejeitara o governo de Deus, que é na teologia chamado de um governo teocrático. O povo havia rejeitado o governo de Deus sobre o povo e agora pecam, transgride e o povo está neste círculo vicioso, parece que não terá fim. Então veja, Israel havia negligenciado esta teocracia. A sua vocação fora negligenciada e agora Deus vai usar quem? Este personagem, como usara tantos outros personagens, como Jefté, como Gideão, como usou Débora, Baraque e tantos outros personagens que também são vistos nas entrelinhas do livro de Juízes como pessoas habilitadas e capacitadas por Deus para liderar o povo, para estar no fronte do povo de Israel. E aqui nós vamos perceber que Deus vai começar a usar Sansão de forma surpreendente para lembrar ao seu povo que ele
de que eles foram chamados para um propósito. Aqui o povo de Israel precisava ser lembrado que eles foram chamados por um propósito divino. E embora rebeldes, Deus ainda os amava. Ao que tudo indica, Sansão teve uma infância debaixo de muito cuidado e de grande piedade dos seus pais, diante da missão que receberam de Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses para te dizer, você como pai, imagine-se agora, você que já tem o seu filho aí com seus 6, 7 anos de idade, talvez já na pré-adolescência ou já um adolescente, ou quem sabe você já tem um filho já adulto, e eu gostaria de pedir que você trouxesse à sua memória todo o trabalho que você teve na educação, na construção do caráter deste filho, né? Para manter este filho, para dar aquilo que lhe era necessário para a subsistência deste menino, desta criança. Eu gostaria que você se lembrasse agora, se você se dedicar a esta reflexão, dê um pause neste vídeo agora e dedique alguns minutos nessa reflexão, e eu tenho certeza que você vai trazer à sua memória muitas noites que você não dormiu direito ou às vezes nem dormiu. Você vai trazer à sua memória aquele tempo que você ficou dentro dos hospitais, nos UPAs, nos prontos atendimentos, esperando por um médico para atender o seu filho. Você vai trazer à sua memória do tempo que você se dedicou na educação, em tantos outros momentos específicos da vida do seu filho. E eu quero lhe lembrar de uma coisa: o seu filho não tinha um requisito como o requisito que recebera Manoá e a sua esposa. E agora você consegue entender o trabalho que esses pais tiveram para criar Sansão, para permitir que ele crescesse e que o seu nazereado permanecesse intacto na vida desta criança. Veja, eu tenho certeza que a sua resposta aí agora deve ser: poxa, que dureza fora a vida desses pais, que dura fora a vida da criação, na educação, na adolescência, né? Quando nós quase não conseguimos controlar os nossos filhos. E eu gostaria que você percebesse agora quão duro e quão foi a aplicação que estes pais tiveram na educação desse filho. Que coisa gloriosa! Você consegue entender o que eu quero lhe dizer aqui? E daqui a pouco você vai entender a razão pela qual eu construo a importância dos pais no crescimento de Sansão, porque daqui a pouco nós vamos observar e vamos entender até porque este homem, este personagem, não viveu muito tempo como outros personagens aqui viveram, porque uma das premissas bíblicas para que se prolongue os dias na terra é honrar o pai e a mãe. E nós vamos perceber que, infelizmente, em determinados momentos da vida de Sansão, esta honra, ela não é clara, ela não é evidente. Eu diria que é uma negligência de Sansão para com os seus pais, que tanto lutaram e que tanto sacrificaram-se para a educação deste menino. Mas Sansão tinha uma missão. E qual era a missão de Sansão? A missão de Sansão, como dos demais juízes, era de liderança. Este deveria liderar o povo de Deus de uma opressão ou outra que o povo estivesse vivendo, seja ela política ou uma opressão militar. Mas essa não era apenas a única razão de ser dos juízes. Como juiz, era Sansão que também tinha como missão governar e garantir que Israel não sucumbisse diante da tentação de adotar os costumes pagãos dos povos que rodeavam o território de Israel, o território cananeu. E este era um espinho no povo de Israel. Era um espinho que estava sempre maltratando o povo de Israel, e o povo de Israel sempre negligenciando a presença do seu Deus Todo-Poderoso, do seu Deus nacional, o único Deus que eles tinham prazer em afirmar no chamar de Deuteronômio 6,4, escuta, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus, mas eles negligenciavam este Deus. Mas Sansão, ele falha. Sansão, ele não terá êxito nesses propósitos. Ele, embora consiga derrotar os filisteus em circunstâncias
lamentáveis e à custa da sua própria vida. O final da vida de Sansão mostra o seu ápice de vitória, de êxito contra os filisteus, mas em uma circunstância terrível, em uma circunstância muito triste. Eu confesso aos irmãos que eu tenho certa dificuldade de ler a história de Sansão e finalizar a leitura sem que os meus olhos estejam merejados. Tamanho eu me compadeço da vida deste personagem, porque eu sei que ele poderia ter feito muito mais do que ele fez. Eu sei que ele poderia ter sido muito mais importante do que ele foi. Eu sei que ele poderia nos ensinar de forma muito mais atrativa do que ele nos ensina. Mas assim fora a vida deste personagem tão importante da Bíblia Sagrada. Seus exemplos negativos, suas paixões mundanas, os desqualificou plenamente para o cargo de liderar a nação, de governar o povo de Deus. E nós encontramos lá na primeira epístola de João, capítulo 2, a partir do versículo 15 até o versículo 17, um texto que talvez seja um dos textos áureos da Bíblia Sagrada, que é uma exemplificação daquilo que Sansão deveria aplicar na sua vida e não aplicou. E aqui fica o conselho para que eu e você apliquemos tal conselho à nossa vida. E o conselho é: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque o mundo passa. Ou porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, é do mundo. Mas o mundo passa, as suas concupiscências, por certo, também passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus, este, querido, permanece e permanece para sempre. Todos nós, hora ou outra, dia ou outro, somos pressionados. Não adianta fugir, não se foge a este aspecto, né? E somos pressionados a adotar várias culturas humanas, mundanas, que nos rodeia, que nos cerca. Afinal, estamos inseridos nesta terra, neste mundo. Mas nunca é demais lembrar que Deus age e atua no mundo dos homens, trazendo até nós propósitos eternos. Nós não devemos esquecer nisso. E que a fonte do poder de Deus que opera em nós sempre baseia-se na nossa consagração e na nossa fidelidade a Ele. Nunca esqueça isso. Seja fiel a Deus. Seja agora um servo fiel, íntegro. Consagre a sua vida a Deus. Eis aí o nosso desafio de vida cristã. A sua época, a época dos juízes, ocorre vários anos após a morte de Josué. Após a morte de Moisés, o sucessor Josué. E agora este período dos juízes se dá após o tempo de Josué. Ela se estende até a instauração ou implantação da monarquia no reino de Israel. E nós sabemos que o primeiro rei, pedido pelo povo e concedido por Deus, né, com a sua vontade permissiva, né, podemos assim dizer, nós vamos ver Saul se tornando o primeiro rei de Israel. Então veja, até aqui o modelo de governo era um modelo teocrático, ou seja, Deus era o governante de toda a nação. Deus era quem governava diretamente a nação. Mas a verdade é que Deus, na verdade é que ele não era levado muito a sério. Deus não era levado muito a sério pelo povo da promessa. E não tem sido levado muito a sério por muitos nos dias de hoje. Cristo perdeu a primazia. A palavra perdeu a sua eficácia. O sangue de Jesus perdeu o seu poder. Muitos agora precisam de N outros pontos para obter a libertação. O poder de Jesus Cristo não tem mais efeito na vida de muitos. É sempre Jesus e mais alguma coisa. É Jesus e mais uma lata de azeite ungido. É Jesus mais um copo de água que está em cima da televisão. É Jesus e um pé de coelho. É Jesus e um trevo de 4 folhas. Querido, é a mesma coisa. E aqui eu quero confrontar, eu quero combater esta ideia de que sempre precisa adicionar algo a Cristo. Eu quero lhes dizer uma coisa, com a autoridade de Deus, à luz da palavra de Deus, eu quero lhe dizer, Jesus
Ele é bastante, Ele é suficiente, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém chegará ao Pai senão através dele. Não devemos e devemos fugir de todo líder, de toda igreja, de todo bispo, de todo apóstolo, seja qual grau episcopal, qual grau que você ocupe na hierarquia. Se você coloca Jesus mais alguma coisa, eu quero lhe dizer, você deve ser refutado e será refutado à luz da palavra de Deus. Então, o Deus de Israel estava sendo definitivamente trocado pelo povo de Israel. O Deus da promessa estava sendo abandonado pelo povo da promessa. Então, o livro de Juízes é esse círculo vicioso. O povo está agora vivendo a graça de Deus, sendo abençoado, tendo prosperidade. Daqui a pouco entra o pecado, entra a escravidão, aí agora entra o arrependimento e entra agora o caráter bondoso de Deus, né, se compadecendo do seu povo e provendo a libertação do seu povo. Esse ciclo, ele é repetitivo. Basta você ler o livro de Juízes, você verá, né? Você pode pensar, nossa, já li isso antes. É porque é repetidamente este contexto acontecendo no tempo dos juízes. Então era um período de fracassos, um período de discórdias, de desobediência, um período claro de demonstração agora desta misericórdia tão maravilhosa de Deus, sem fim, em favor do seu povo. O povo pecava servindo a Baal, e Deus permitia que Israel fosse oprimido, dominado, subjugado pelas nações ao seu redor. Mas o povo se arrependia, clamava a Deus e Deus provia a libertação. Deus, ele é suficiente para libertá-lo. Se você está vendo esse vídeo, está passando por algum problema psicológico, depressivo, eu quero lhe dizer uma coisa. Cristo, ele é capaz de libertar a sua vida deste momento de escravidão que você está vivendo neste momento. Creia, aplique a sua vida a ele, se dedique a ele e você verá a glória dele manifesta sobre a sua vida. O segundo ponto, os seus erros. Uma visão distorcida. Ao que parece, Sansão teve uma visão distorcida do próprio propósito de Deus na vida dele. Em Juízes 15, versículo 11, nós vamos perceber que há esta ideia geral diante da atitude do povo. Quando o confronta, a resposta dele é: assim como eles fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Vemos que em vez de lutar as batalhas de Deus, Sansão só consegue lutar as suas próprias batalhas. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Existem batalhas, e isso é totalmente compreensível, e nós compreendemos o mundo espiritual, sabemos que existem batalhas mesmo, mas a pergunta que eu quero lhe fazer agora é: quais batalhas você está lutando? Ou melhor, de quem são essas batalhas que você está lutando? Eu quero lhe lembrar que certa vez Davi vai sair da sua terra, vai sair da cidade onde ele estava residindo com a sua família em Ziclag, e ele vai lutar uma guerra que não era dele. Ele vai ir lutar uma guerra que era dos filisteus, e quase que toda a sua família é morta pelos amalequitas, foram levados pelos amalequitas, inclusive, e a cidade de Ziclag foi incendiada. Nós sabemos que Davi irá com seus 600 homens e recuperará a sua casa, a sua fazenda, a sua família, mas há uma perda, ou houve quase uma perda generalizada na vida de Davi por causa de lutar batalhas que ele não deveria lutar. Simples assim. Existem batalhas que você não precisa lutar. Existem batalhas que você não deve lutar. Então você pode escolher as batalhas que você deve lutar, que você deve combater, e não lhe faltará guerra, porque nós sabemos que a vida cristã é uma batalha diária, contínua, e nós sabemos que até a vinda do Senhor Jesus será dessa forma. A luta contra o pecado, a luta contra as inclinações da nossa carne, a luta contra os desejos da nossa carne, a luta contra as inclinações em todos os aspectos da nossa vida, é a nossa luta diária, contínua, e sejamos fiéis, porque aquele que for fiel até a morte, a promessa é:
receberá a coroa da vida. Então veja, quando Sansão começa a usar o dom, o talento que ele tem, a impressão que tem que ele usa para sua autopromoção, ao invés de promover o resultado do seu dom, que era a glorificação do nome de Deus, a libertação do povo de Israel, a implantação da paz enquanto ele exercia o seu governo, a sua liderança como juiz em Israel. E quantos hoje se comportam da mesma forma? Grandes pregadores, cheios de talentos, mas usam seu talento para autopromoção, e o nome de Deus é ignorado. O reino de Deus não é frutificado através das suas vidas. Quantos cantores, pessoas que têm um talento nato e que estão desperdiçando seus talentos porque querem se promoverem e ignoram que este talento deveria estar sendo usado para a glória do nome de Deus. O segundo aspecto é que não andava em fidelidade. E isso, infelizmente, vai ser quase que uma coisa contínua na vida de Sansão, né? Os seus atos de desobediência começando dentro da sua própria casa. Quando ele vai em Tímina e se apaixona por uma menina filisteia, o seu próprio pai vai repreendê-lo dizendo: ora, não há aqui no nosso meio uma mulher que te agrada, você vai buscar uma mulher com aqueles incircuncisos? E a resposta dele é: aquela agradou os meus olhos. Veja como a concupiscência entrou e ganhou espaço no coração de Sansão através dos seus olhos, né? Nós já lemos o texto aqui, porque o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, e nós vemos Sansão sendo agora seduzido por aquilo que entrou através das janelas do seu corpo, que foram os seus olhos. A vida de Sansão é quase que uma montanha-russa, altos e baixos, eu diria mais baixos do que altos. Ele era um homem de fé? Sim. Tanto é que figura entre os heróis da fé da galeria de Hebreus capítulo 11. Mas ele tinha certa dificuldade em andar em fidelidade. Isso nós não podemos negar. À luz do próprio texto bíblico, isso fica patente, evidente, claro. Então, são coisas que nós temos que avaliar. É importante, porque nós como cristãos devemos evidenciar o quê? Aquilo que o Espírito Santo produz. Você concorda comigo? Nós falamos de dons, nós acreditamos nos dons, nós somos continuistas, não cessacionistas, cremos na ação do Espírito Santo nos dias de hoje, mas nós temos que entender uma coisa, que nós temos que buscar, inclusive, isto, que é evidenciar aquilo que o Espírito Santo produz. Aquilo que em Gálatas capítulo 5, versículo 22, aliás, em Gálatas capítulo 5, nós vamos ver de forma clara aqueles atributos que são chamados de obras da carne, e agora aquilo que é chamado de fruto do Espírito e fidelidade, nós podemos ver ali intrinsecamente vinculado ao aspecto de fé, que está ali dentro do contexto do fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, veja fé em ação aqui, mansidão e temperança, que é o domínio próprio. O Espírito Santo produz esta fidelidade em nós, né? E nós temos que demonstrar através da nossa lealdade e a nossa firmeza a Cristo Jesus. Então, isso é muito interessante. O Espírito Santo vai produzir, então, e nós vamos, através do nosso caráter, evidenciar. Que crentes seremos se a nossa fé não se traduzir em termos éticos, em termos morais, em fidelidade, em bom comportamento cristão, em bom comportamento familiar? Que tipo de marido você tem sido? Que tipo de esposa você tem sido? Que tipo de filho você tem sido? Né? Porque o evangelho, né, ou a apresentação deste caráter cristão dentro de uma igreja, diante da sociedade, é uma coisa, mas você de fato se mostra quem você é dentro da sua casa. E ali o que a sua esposa, o que o seu marido pode testemunhar a seu respeito, o que os seus filhos falam a respeito de você, isso não pode ser ignorado. A consequência da vida daqueles que não operam esta fidelidade a Cristo é uma vida de derrota. Derrota e uma vida de constante derrota. Assim foi Sansão. Se nós avaliarmos a vida de Sansão, a forma como ele brinca com aquilo que era mais sagrado, só evidenciará uma vida de derrota.
Então veja, nós não vemos na vida de Sansão essa vida de fidelidade e nem um crescimento no aspecto de santidade. A respeito do tanto poder que ele recebera, ele não exibe fidelidade. E nós? E nós? A pergunta é, e nós? Né? Esta avaliação ela precisa ser honesta e ela precisa ser urgente. Conduzido pelas suas paixões. Nós chegamos à conclusão de que a vida de Sansão, ela muito fora levada por aquilo que o seu coração nutria por mulheres, algumas prostitutas. É complicado falar a respeito de um personagem bíblico que nos apresenta tais características, mas é aquilo que se vê e se depreende da vida de Sansão. Esse ponto está intimamente ligado ao interior. Sansão, embora consagrado a Deus, cheio de força, vivia agora sempre sendo vencido pelas suas paixões. E nós temos que ter domínio. O domínio próprio é uma característica daquele indivíduo que tem o Espírito Santo. Então, as inclinações naturais, elas vêm, elas virão. Não podemos ser hipócritas e dizer que elas não vêm. Elas virão sim, mas nós que temos o Espírito Santo, nós aprendemos a dominar tais inclinações. E Sansão evidentemente mostra que lhe faltara tal habilidade de controlar tais inclinações. Ele casou com mulheres estrangeiras, mulheres filisteias, frequentou, como já disse, prostíbulos. Sansão inclusive viveu tão cego por suas paixões que não conseguiu aprender com o próprio passado de quedas, de derrotas. No caso da sua primeira queda com a mulher de Tímina, é quase que idêntica à ideia da sua queda agora com a Dalila, que foi o fatídico ato da queda de Sansão. Mas veja, mas ele simplesmente não percebe. Sansão simplesmente não consegue ponderar entre aquilo que ele fez e aquilo que ele está fazendo. E aqui vem um pensador que me veio à memória agora, o pensador que diz que aquele que não aprende com a sua própria história está propenso a repeti-la. E é isso que acontece com Sansão. Ele vai repetir a história que ele já havia vivido anteriormente. E ele não percebe, a mente está cauterizada. São os erros, são os pecados de estimação. E isso deve ser repudiado em nome de Jesus. Se tornam tão naturais, se tornam tão naturais, se tornam tão naturais, se tornam familiares, que já não se mostram mais pecaminosos e são pecaminosos, continuam sendo pecaminosos. A prática contínua do pecado não tira o aspecto de que aquilo é pecado, de que aquilo é pecado. Então aprenda isso de uma vez por todas, né? E se submeta voluntariamente a este Deus tão maravilhoso e que está preparado para poder santificar a nossa vida. O que falta nele? Falta vigilância. Falta vigilância, facilmente se entra nas arapucas quando se falta essa vigilância. E eu gosto de dizer que a vigilância deve preceder a oração. Quando Jesus, lá no Getsêmani, ele diz, vigiai e orai. O aspecto da vigilância vem primeiro do que o aspecto da oração. Vigia e ora. Eu gosto de dizer, e eu creio que isso é uma verdade bíblica, a vigilância deve preceder a oração. Então veja, nós temos que observar e pelo menos 3 questões nós podemos aprender facilmente aqui na vida de Sansão. O primeiro, o pecado, veja, o pecado sempre nos levará para mais longe do que nós podemos ir. Não tem aquela ideia, não, mas eu só vou ali um pouquinho e começamos a flertar com o pecado. Começamos a flertar com o erro, né? E pensamos, não vai acontecer nada não. Aquele espírito de Dom Juan que existe dentro das igrejas, esse espírito de Dom Juanismo dentro das igrejas, líderes que gostam de abraçar as viúvas, as mulheres de homens casados, e de repente aquilo começa a ir para um outro nível, para um outro patamar, e só o sangue de Jesus. Nós temos que repreender este espírito, porque começamos a flertar com o pecado. E eu gosto de dizer uma coisa, sempre que eu estou ministrando Escola Bíblica Dominical, eu gosto de dizer que o perdão, é claro que Jesus perdoa.
Jesus tem prazer de perdoar aquele que se submete a Ele, que ora, que confessa os seus pecados, que deixa. A Bíblia é categórica, este alcança a misericórdia. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, aquele pecado que foi premeditado, aquele pecado que foi orquestrado, aquele pecado que tudo foi delineado minuciosamente, né, e cometido, eu quero te perguntar uma coisa, será que nós teremos habilidade para tornar o nosso coração contrito e confessar este pecado de forma genuína a Deus para obter o perdão? Então é melhor evitar. É melhor evitar. Obedecer, já diz a palavra, é melhor do que sacrifícios. Então veja, o pecado, aprenda isso, o pecado sempre nos levará para mais longe do que nós podemos ir. Segundo, o pecado sempre nos reterá por mais tempo do que gostaríamos. E terceiro, o pecado sempre nos custará mais caro do que podemos pagar. Você se lembra do que a Bíblia diz a respeito do salário do pecado? O salário do pecado é a morte. E para nossa gloriosa vida cristã, o dom gratuito de Deus é vida e vida abundante. O terceiro, o final da sua vida. Aqui, caminhando para a conclusão da nossa reflexão, nós já aprendemos sobre a vida de Sansão, suas condutas, suas práticas pecaminosas, né? Como ele brinca com aquilo que é sagrado. O nazireado era algo sagrado sobre a vida dele, e nós vamos aprender agora sobre o final. Ele quebra o seu nazireado. E aqui o nazireado, conforme aprendemos nas Escrituras, era uma consagração, era um voto de dedicação exclusiva. Ou seja, Nazireu era consagrado a Deus. Depois você pode ler Números capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 21, e ali você vai aprender sobre a lei do nazireado. Está tudo ali claro e evidente no contexto bíblico. Em geral durava por um período determinado, mas em outras ocasiões, como no caso de Sansão, era ou se estenderia por toda a vida. Em Juízes capítulo 13, versículo 7 diz: eis que tu conceberás e terás um filho, e ele não pode beber vinho, ele não pode mexer com bebida forte, nem comer coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o seu ventre até o dia de sua morte. Isso implicava que Sansão, primeiro, deveria abster-se de vinho, da bebida forte, bem como do fruto da videira ou das outras coisas relacionadas com vinho, uva e videira. Para você ter uma ideia da dureza da criação dessa criança naquele tempo, naquele contexto. Sobre a sua cabeça não podia passar navalha. Ele deveria deixar seus cabelos crescerem livremente. Terceiro, não deveria tocar num corpo morto, num corpo imundo, num corpo de cadáver algum, tanto de animais como de seres humanos. E nós vamos ver ele matando aquele leão, você se lembra? E depois voltando para Tímina, tomando daquele leão ali um favo de mel, servindo seus pais. Ali nós podemos perceber que gradativamente ou de formas pequenas, atitudes aparentemente irrelevantes, a queda vai sendo desencadeada. Então, nenhuma queda moral ou espiritual acontece repentinamente, né? Existe um louvor que eu gosto muito de uma banda chamada Casting Crowns, que fala sobre o tema da música Slow Fade, que fala que as coisas vão acontecendo e se degradando bem devagar, e assim é. Nenhuma queda ela é repentina, ela vai se dando gradativamente. E o cabelo cortado foi o último passo. E aqui veja, quando o nazireado era quebrado, e nós percebemos que esse voto do nazireado já havia sido quebrado há muito tempo, ele deveria se apresentar diante do sumo sacerdote, rapar o cabelo da sua cabeça, esse cabelo deveria ser queimado de forma cerimonial, ele deveria respeitar um tempo, e após este tempo, este nazireado recomeçava, o voto estava ativo novamente, mas ele não teve a capacidade, ele não teve a humildade de reconhecer que ele caiu, que ele pecou, e ele procurasse então este sumo sacerdote para que se restabelecesse o seu nazireado. Muitos têm se comportado assim. Não têm humildade para reconhecer suas quedas, seus delitos, seus pecados. Os pecados, por muitos hoje, muitos líderes têm sido tratados de forma natural e com certa familiaridade.
crimes que são praticados dentro do contexto cristão são tratados como pecados. Veja como está sendo deturpado alguns conceitos dentro de muitas igrejas, dentro de muitos contextos por aí, assim tem se comportado. Mas veja que quando nós observamos que os filisteus chegam e cortam o seu cabelo, os filisteus podiam talvez ter cometido ali o pior erro de suas vidas. O corte do cabelo de Sansão talvez tenha sido o maior erro que os filisteus poderiam ter cometido ao longo de toda a história dos filisteus. Por quê? Porque eles fizeram aquilo que Sansão deveria ter feito e não teve coragem para fazer. E eu ouso dizer que Deus vai usar os filisteus para cumprir este propósito, arrancar aquele cabelo que tipificava ou simbolizava aquele nazireado falido, quebrado, que não servia mais para Deus. E agora iria restituir aquele nazireado. E nós vamos perceber que a oração que ele faz lá na prisão, né? A Bíblia diz com os seus olhos furados, porque a primeira coisa que os filisteus fizeram foi furar os seus olhos, seus dois olhos. E ele agora naquele cárcere, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que, ó Senhor, peço, te lembro de mim mais uma vez, e que eu me vingue dos filisteus por aquilo que eles me fizeram, porque pelos meus dois olhos, e o que a Bíblia faz questão de mencionar, que os cabelos de Sansão estavam da época que foram cortados, ou seja, o nazireado estava, meu Deus, isso é muito glorioso, o nazireado estava de pé de novo, porque agora no cárcere ele não tinha oportunidade de flertar com o pecado. Sem os seus dois olhos ele não tinha como flertar com as prostitutas, com as mulheres bonitas, ímpias, e que ele não deveria comungar com elas. E agora ele estava preparado, ele não tinha os seus olhos, mas estava preparado para ter uma visão espiritual daquilo que iria acontecer, e Deus vai restituir a sua força. Então veja, isso é extremamente importante e isso é maravilhoso, ainda que ele fracasse como líder, ainda que ele fracasse como o grande legislador, como o grande juiz de Israel, né? Ele talvez não tenha atingido especificamente os projetos e os propósitos de Deus, mas nós temos que entender uma coisa. Warren Wiersbe diz que, considerando-se que o nome Sansão quer dizer ensolarado, é uma ironia, veja, é uma ironia esse juiz ter encontrado seu fim na escuridão, cegado pelo mesmo inimigo que deveria ter conquistado. E aqui eu digo que Sansão consegue conquistar sim os filisteus, ainda que seja na sua morte, porque Sansão ele vai eliminar mais filisteus durante a sua morte no período em que ele vive. Veja, que nós possamos aprender com Sansão. A sua vida é um grande exemplo e nós devemos aprender com a vida deste homem. Sansão foi chamado, teve o seu chamado de forma sobrenatural. Teve pais piedosos, era ungido, cheio de carisma e era abençoado com dons. Todavia, seu caráter estava um pouco deturpado, né? A impulsividade do seu coração adoecido acabaram por derrotá-lo. O coração de Sansão estava cheio daquilo que não deveria estar. E a pergunta que eu faço para concluir esta nossa reflexão: como está o nosso coração? O que preenche o seu coração? Como está a sua vida hoje? Querido, este canal precisa ser um canal para abençoar a sua vida. Essas confrontações, elas são maravilhosas porque mostra uma preocupação do próprio Cristo através da palavra de nos confrontar, nos indagar, fazer tais questionamentos. E quando eu começo a fazer tais questionamentos, eu lhe digo uma coisa: o resultado é crescimento, o resultado é aprendizado, o resultado é melhora, nunca piora quando nós fazemos esses questionamentos e aprendemos. Se você ficou até agora, você aprendeu que Sansão viveu e o seu ministério ficou um tanto quanto comprometido. Que Deus usou os filisteus para fazer com Sansão aquilo que ele deveria ter feito voluntariamente. E que o maior erro dos filisteus foi de fato ter raspado o cabelo da cabeça dele. Porque ali o nazireado que estava comprometido agora está novamente apto diante de Deus. E se você ficou até aqui, se você gostou desse conteúdo, se inscreva nesse canal, ative o sino das notificações
Deixa aquele like abençoado aí para nos motivar e que Deus possa abençoar a sua vida. Senhor, eu suplico que o teu Espírito possa aplicar essa palavra de forma mais poderosa, mais eficiente, mais eficaz aos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.